Olá a todos e a todas, sou Ranja Sanã. A gente já teve uma conversa aí, mas teve uns problemas técnicos e a coisa não funcionou. Quem é o Olgan Martins? Quem é o Olgan Martins? Primeiramente, boa noite. Olgan Martins, você me pegou porque eu não sei como Como é que você chegou nessa coisa do candomblé? Então, Olgan Martins começou junto há muitos anos, tipo em 87, conheci a primeira casa que foi de Umbanda, era Umbanda e Candomblé, era lá por Coelho Neto, perto de um supermercado que não me lembro se era Mundial ou alguma coisa assim. E aí eu conheci, foi a primeira vez que eu tive contato com isso, com a religião, né? E depois de um tempo eu comecei a frequentar algumas palestras sobre o kardecismo e tal, comecei a ler um pouco sobre o kardecismo e tal, e depois de um bom tempo conheci a minha esposa e junto com ela começamos a caminhar juntos dentro de Umbanda. E bom, depois de um bom tempo conhecemos uma casa aqui em Búzios mesmo. Bom, a gente decidiu fazer, né, assentar o nosso santo, entrar para a religião mesmo. Iniciação. E aí estava a iniciação. E como é que foi esse contato? Assim, a primeira impressão sua, eu sei que já tem bastante tempo, mas Olgan Martins é argentino, uma cultura diferente, que não tem contato com essas coisas. Como é que foi essa... Na realidade, na Argentina, em Buenos Aires, para ser mais exato, o interior eu não conheço muito, mas Buenos Aires em si, ele tem muito espiritismo, só que são outras partes, outras vertentes, né, dentro da religião. Existe a santeria, né, que vai de Cuba, há um candomblé, mas o candomblé cubano não é netamente brasileiro. E há muito quimbanda. Quimbanda predomina muito mais do que a própria Umbanda e tal, né? Mas em Buenos Aires sim, a gente conhece, tem essa situação, sendo que é bem diferente do que tem aqui. Sim, mas e a sua impressão? E a minha impressão ao respeito, poxa, eu já tive provas do candomblé, da Umbanda e coisas que aconteceram e tudo, não tem como não. Impressão ótima, não sei como explicar mais. Na época que eu comecei a trilhar esse caminho e tal, eu estava totalmente assim desconcertado, né? Não era uma coisa assim que para mim era algo totalmente novo, né? Eu estava vendo uma situação assim totalmente nova, diferente. E à medida que uno vai participando e ajudando nos trabalhos e tal, uno vai aprendendo coisas, vai vendo coisas e vai se afiançando mais a religião e entendendo que realmente é isso mesmo, né? E a minha impressão é isso aí, né? E isso, para mim, a religião é prioritária, né? A parte espiritual é prioritária. Sim. Né? E qual é o aspecto da religião que você mais gosta?
O que é que chama mais a sua atenção? A alquimia. Eu gosto muito da alquimia que existe dentro tanto da candomblé. Sim, no candomblé a gente vê de certa forma, né? Mas na Umbanda, você vê a alquimia de um caboclo que pegou uma folha, que pegou um jarro com água, né? Porque é um jarro, uma quartinha. Aí pegou um jarrinho com água, botou a folha, fez, colocou um pouco de fumo, deu para a pessoa que estava caída, jogada, ele se levanta. Aí, poxa, isso aí, essa alquimia que ele fez, essa mistura química que ele fez aí, então, deu um resultado positivo. Né? Então, isso é o que a mim me chama mais a atenção, isso é o que eu gosto disso. E os cânticos? Os cânticos, olha, sinceramente eu vou falar para você, eu não tenho muita retenção na memória. E fica difícil. Não basta por ser em português, facilita bastante, mas também não tenho um repertório assim, canta uma, não tenho tampoco esse repertório. Mas, e no candomblé, muito pouco, realmente, como explicar? Eu realmente, para eu poder memorizar alguma coisa, eu tenho que ler, né? A cantiga, no caso, né? Lerla e entender o que está dizendo para poder expressar e contornar essa situação. Mas eu não tenho como reter, não tenho memória para esse tipo de coisa, não tenho. Lamentavelmente. Talvez por não ouvir muito. Pode ser que seja, mas por exemplo, como eu trabalho, eu sou artesão, né? Eu gosto de ouvir a cantiga e tal, não vou falar. Não me desagrada, todo pelo contrário, me agrada muitíssimo. Sim. Mas no meu dia a dia, eu gosto muito de música, eu gosto muito de rock, eu gosto muito de MPB, gosto muito gosto do samba de roda, os sambas antigos e tal. E então não escutar é como que isso aí é uma coisa mais sagrada, não sei, tem que estar mais tranquilo e poder, né? E como eu trabalho e ferramenta ligada, elétrica e tal, e tudo isso aí, então por esse motivo talvez eu não chegue a ficar assim ouvindo candomblé. Eu gosto. Mas, por exemplo, eu gosto de música afro, eu gosto muito de Mama Inquieta. É um músico que ele toca percussão, poxa, ele é excelente, e ele toca também, eu já ouvi ele tocando candomblé, e poxa, tudo é bom. Ele toca como é o nome desse cheso, e depois mais baixinho, djembe, é muito bom, realmente isso me agrada. Agora, ficar escutando assim, não sei, tem que ser um momento especial. Sim. Tem que ser um momento assim, igual que tocar, por exemplo. Eu realmente, essa situação de coordenação motora, tocar, lamentavelmente eu não tenho esse dom. Mas, uno faz o que pode. Sim. Em geral, as pessoas, quando fala de orgã, fala de tocar, de cantar, mas a gente sabe que o orgã tem várias outras funções. Exato. E tocar é uma delas, né? É a última, é o que sobra para o dia do candomblé. É no momento do fechamento da festividade, né? Sim. Eu já estive em Buenos Aires, como te falei. Sim. E eu fui lá num terreiro de Umbanda e tinha uma cabocla Jurema lá que entendeu tudo que eu estava falando. Eu cantei para ela em português e foi muito bacana, foi muito satisfatório estar em outro país, com outra língua e tal, e exercitar essa coisa. O ritmo, evidente, a sonoridade,
das cantigas são muito... Muito diferentes. Não, são muito parecidas. São muito parecidas ao contrário, você fala que são na parecidas. hora da função lá, na hora da festa, você acaba se identificando com aquilo, porque o ritmo e a sonoridade, né, da cantiga, Sim. bate bem. E houve uma sintonia, houve um contato ali, houve uma conexão, né? Isso foi muito legal, foi muito legal. Fui uma única vez, não fui mais a nenhuma, até porque eu só ia correndo, enfim, mas foi muito fascinante essa coisa. Mas quanto tempo você já é iniciado? Confirmado. Como grande dentro do candomblé, 7 anos e vai para 8 agora. E bueno, na Umbanda já faz 27 anos, mais ou menos. Sim, aproximadamente. E o que é mais fascinante? Para mim, eu gosto de candomblé. Gosto muito. Mas eu gosto de Umbanda, é mais pé no chão. Não sei, eu sinto as pessoas com mais humildade, com mais... apesar de que eu me renego em certas coisas, né? Porque tem muita pessoa que, lamentavelmente, não sei se usar a palavra ou ingratidão, que você faz as coisas, se doa, se vai, faz, não sei o quê, e de repente a pessoa se perde e termina fazendo tudo aquilo contrário que veio a procurar. Sim. Né? Lamentavelmente todos somos falhos, né? O ser humano é falho. E isso mais ou menos a única coisa que me incomoda da situação, mas depois o resto eu gosto. Justamente tivemos hoje, isso é o que eu gosto também, uma pessoa que é filha de santo, da minha esposa, essa menina vem trilhando um caminho e tal, e hoje a gente conheceu por primeiro, e ela nem sabia tampouco que estava na vida dela, no caveira, e apareceu. E isso aí me fascina, isso aí, poxa, é um axé muito grande, você vê, digamos assim, né, o nascimento de uma entidade, ele está saindo fora. Obviamente essa entidade, né, bom, a gente sabe, mas você vê a primeira vez essa entidade chegando na pessoa, e a pessoa não acreditando em tudo isso, né? Porque isso é uma vibração muito grande e tal. E isso me fascina, isso aí me deixa vivo. E é isso mesmo. É um sentimento que sempre se renova. Exatamente, isso é verdade, um sentimento de renovação, é verdade. Entendi. Sim. O senhor foi confirmado Ogã, o quê? Olha, eu quando fui confirmado como pexigá, me deram um cargo de pexigá dentro da casa. Bom, eu saí dessa casa, ocorreram certas coisas que, bom, pessoais, e agora eu estou na casa de Pai Roberto, de Lissá. Ele nos recebeu de braços abertos, a minha família, e, bom, estamos ali. Eu sou o Ogã da Uxum da casa, né? Bom, cargo aí na casa de Pai Roberto, não, mas estamos aí, indo, vendo. Está satisfeito Estou satisfeito. com as funções? Da casa, Não, o senhor exerce? de exercer como eu exercer o Ogã. E sim, por um lado, porque eu aqui exerço a minha função como Ogã e tal, né? Não 100%, porque, como sempre, cada um tem sua missão, tem sua história, né? Então, eu estou sempre apoiando a Assembleia em tudo aquilo que me é possível e tal. Mas dentro da minha casa, lamentavelmente, todavía estou como que me encaixando, não sei, estou
buscando todavía o meu lugar e tal, né? E essa concepção de mundo do Candomblé, essa visão universalista, generalista, ampla, que tenta abraçar todo mundo, acolher. Olha, Isso lhe satisfaz como pessoa, como Gama? Olha, de certa forma, não sei, tivemos uma vez uma conversa assim com uma pessoa dentro do balcão uma vez, e meio como que, sim, o candomblé dos negros, vem da raiz do negro e tal, não sei o quê. Mas, quando eu estudei Allan Kardec, no livro dos Espíritos, uma das perguntas era se o espírito tinha cor, tinha gênero, bom, e ele responde que não, que o espírito não. Hoje você pode estar sendo um homem, e na próxima encarnação, se tocar você vir na próxima encarnação, pode vir mulher. Sim. Não, isso aí não tem nada, pode vir uma mulher loira, pode vir uma mulher preta, pode vir um homem ruivo, ou seja. Então, essa parte de... já ouvi até sobre que o branco está se apropriando do candomblé, né? E eu não concordo com isso, não concordo de maneira nenhuma. Sim. Né? Eu acho que isso aí já é como se fosse, como explicá-lo? Como se fosse patrimônio já nosso. Sim. Patrimônio humano, como se fosse um patrimônio da humanidade, nosso, público. Sim. Né? E então a gente vai e faz com amor, faz com carinho, com respeito aos ancestrais, aqueles ancestros que fizeram tanto e continuam fazendo, né? Espiritualmente. Eu acho que isso aí não concordo. Sim, mas a gente há de concordar que os voduns são negros. Sim, né? sim, óbvio. Eles nasceram negros. Tá certo. E eles nasceram negros por a região que eles nasceram, que foi na África. Então a melanina que eles precisavam para estar nesse lugar que é quente tem que ser bastante suficiente para não queimar a pele, é óbvio. Se eles hubiessem sido esses voduns, por assim dizer, na Alaska seriam brancos, porque ele precisa menos melanina para estar. Entendeu? Sim, perfeito. E o senhor, aqui em Búzios especificamente, como é a prática dessa religiosidade? Tem episódios de intolerância, tem apagamento, invisibilidade, tentativas de dizer que não existe candomblé. Como é isso aqui em Búzios? Em Búzios, lamentavelmente, temos uma intolerância religiosa a respeito das religiões de matrizes africanas grandíssima. O 65% do eleitorado que teve agora para presidente foi tudo da igreja protestante, porque fizeram um levantamento e tudo. E aqui em Búzios é que 70% protestante, o resto é entre católicos, espíritas, e há um preconceito muito grande. E mais aún, argentino, macumbeiro. Há um preconceito aí. Posso contar várias coisas assim, dentro do âmbito que eu trabalho, que é ali na feira, a gente tem um stand, aqui em Búzios mesmo, trabalhamos com peças de artesanato, né, e tudo. E a gente às vezes recebe as pessoas e tal, que são turistas, são da religião, de alguma das
emissão de matrizes americanas, e as pessoas ficam surpreendidas, porque a gente começa a conversar com um, com o outro e tal, não sei o quê, e quando escutam a conversa, porque são todas pessoas que gostam de parar a orelha e tal, não sei o quê, escutam a conversa e ficam impressionados, ficam assim, né, como tipo, cruz credo e tal, aquela coisa, sabe? Pelo amor de Deus, entendeu? Coisas assim, e você vê o preconceito. O preconceito existe. E aqui é latente. Mas há episódios relatados dessa intolerância, de casa que foi fechada, de casa... Não, aqui não, aqui não há esse... É mais, Yacilei estuvo, de certa forma, fazendo um levantamento e tal, e ela encontrou pessoas que são quilombolas, que os avós tinham terreiro e tal. E isso se perdeu, não sei como ficou, onde ficou, como foi. O pentecostal, né, tomou conta até do quilombo, né? Então, pero não, quis saber de isso aí, tem em outros municípios, sim. Inclusive, fazemos parte de um grupo que se chama Abrace. Foi uma organização que se formou há muito tempo atrás, calculo que uns 6, 7 anos atrás, quando um terreiro de Rio das Ostras sofreu, foi apedrejado e tal, e depois um ali em Araruama, de Ogum, também entraram, quebraram imagens e coisas assim. Então a gente se juntou, pessoas daqui da região dos lagos, e fizemos essa organização, a Abraça. E bom, e tudo contra a intolerância religiosa, né? Sim. Não canta nada? Cantar? Olha, o único que eu... Uma facinha aqui, olha, Saúlase, Oli Saúle, Oberioma, Oli Saúle, Saúlase Baba, Oli Saúle, Oberioma. Ero, babá. Muito bem, muito bem. E dentro do candomblé? Sim. Um argentino, gaúcho, como é que funciona isso? É complicado. Não é muito fácil. Não? E não é fácil porque é como que a gente é bicho de outro buraco. Tipo, mais ou menos assim, poxa. É meio complicado, não é fácil. Não é fácil porque aí a gente tem que, não sei, há um preconceito. Lamentavelmente isso sim. É preconceito ou as pessoas não conseguem entender o que o senhor está fazendo aqui? Pois eu acho que nada é à toa, né? Nada é coincidência, tudo é casualidade. Né? E eu acredito muito na casualidade, perdão, não na casualidade, no afirmativo, no que é, isso aí, pronto, acabou, não existe uma casualidade, não existe. Aí, as pessoas não compreendem que, cara, eu estou aqui para somar. A gente está para somar. E, não sei, às vezes, gostaria que seja mais participante, né? É difícil. Você tem que estar lá. Eu sei que a gente tem que estar. Eu moro em Búzios, mas aonde que eu estou participando do barracão é lá em chama Caminho do Ouro, lá em Maché, e é distante, e daqui para lá não é factível você estar toda semana lá. Então, existe uma certa... Você aparece uma, duas vezes, 5 vezes no máximo ao ano. No máximo. E, poxa, o ano tem 365 dias. Você participou 5 dias, 360 dias, que aconteceu? Sim. Então é lógico, na questão aqui é lógico. Mas, porém, com tudo isso, teria que haver uma, né, fazer mais partícipe. Sim. Essa questão
do envolvimento, da presença, da participação, é um problema efetivo do candomblé, sim, comparando com... Sim, uma vez me falaram, por exemplo, desculpa te interromper, mas uma vez me falaram, se você vai lá na Roça de Aventura, você nem entra no Rocô, não entra em lugar. Bom, primeiro o Rocô não entra em nenhum lugar disso. Mas se tiver necessidade, o lugar que é fora da roça, que não foi feito lá e tal, não sei o quê. Quem falou isso? Agora. Esquece. Esquece. Tá bom. Esquece, mas foi. Mas foi falar. Sim, eu entendo. Eu entendo. Depende da participação, depende de um monte de coisa, não é? Essas coisas são muito... Isso, aliás, no meu entendimento, é uma das questões que o candomblé tem que reformular com o passar do tempo, porque Sim. a vida, Sim. como dizem aí, a vida moderna... Teve uma evolução, né? Eu acho que deveria evoluir junto, mas evoluir para conservando Sim. o preceito, conservando. Sim, Então, uma evolução, uma coisa mais aberta, não? Sim. Antigamente, para você saber qualquer coisa, um fundamento pequenininho de qualquer coisa que seja, você não tem tempo de casa e tudo, você não pode saber ainda, você não é suficientemente adulto para você saber tal coisa. Poxa, isso tem que mudar. É bom que você aprenda, porque se o candomblé é uma religião que a gente passa de boca em boca, e se você que tem a boca para passar para mim não me passa, então quanta coisa vai morrer contigo? Sim. Então isso aí tem que ser, né? Esse é um aspecto muito que a gente tem discutido muito no grupo de estudos e ainda não se achou uma forma, mas a forma sem dúvida nenhuma, passar adiante. Tem que passar adiante. Senão não há... Isso dentro do candomblé, não banda a gente passa para frente as coisas. Sim. Vai fazer. Isso aí, a gente por isso eu falo, eu gosto do candomblé. Eu tenho paixão pelo meu vodú. É Deus. Mas a Umbanda, não sei como explicar, a palavra exata, não quero errar, mas para mim a humildade que a Umbanda tem, o pé no chão, que a Umbanda tem, não sei, me atrai, me cativa. É diferente, é outra coisa. É como que uno se sente mais abraçado, não sei. Né? A entidade está aí, latente, falando contigo e tirando, e de repente, bom, eu como galo, eu às vezes termino cambonando, né? As entidades que vêm, e uno vai conversando com uma outra e vai aprendendo coisas, né? Porque eles vão te dando ensinamento e tal, não sei o que, já no candomblé o aprendizado é diferente, é outra forma totalmente, né? Depende de confiança, depende da iniciação, depende de um monte de preceitos que são exigidos nessa prática. Né? Enfim, mas ainda assim, fora os segredos que tem, mas eu acho que muita coisa dentro do candomblé, precisa ser reformulado, talvez. Não é reformulado, precisa formular. Precisa formular mesmo. Exatamente, de você ter uma prática, de você ter um princípio, né, de que as pessoas precisam saber disso. E só for saber disso quando for iniciado, são duas coisas diferentes. Tem muitos aspectos do candomblé que são públicos, como tocar e cantar, por exemplo, que é uma coisa importantíssima. Tudo no candomblé gira em torno de tocar
e cantar. E isso não é um conhecimento sistematizado. Né? Você às vezes escuta dentro de uma casa diversas pessoas cantando de forma diferente. Então não há uma preocupação em organizar o próprio programa. Nas casas a gente já entrevistou lá um monte de yogã e só tivemos um relato do Tata Muji, que falava que na casa dele tinha ensaio para yogã, que era ensinado as cantigas, os toques, enfim. E aí conseguiu padronizar para quem quer também, né? Quem se interessa. Claro, sim. Essa coisa, mas 99% não é assim. Não tem essa preocupação de formar o órgão. E não é só de tocar e cantar, não. Sim, no dia, a tarefa do dia a dia. Sim. É verdade. Essa preocupação não está colocada e precisa. Mas aí é como eu falava para você. Para você ter ensinamento, você tem que estar, ali, você tem que estar na casa. Sim. Não adianta. Frequentar. Tem que Isso frequentar. é uma verdade. Bom, Grão Martins, nós iniciamos uma conversa, já estamos concluindo ali nosso tempo, mas se algum conhecido seu, um amigo seu, tiver interesse, vontade, enfim, de entrar para o Santos, o que você falaria para ele? Para essa pessoa? Olha, isso é uma coisa muito de responsabilidade, não é uma coisa para você entrar ou por querer curiosear e tal. Tem que ter realmente o discernimento de saber que isso aqui é de verdade. O Ogum é vivo. Ele é vivo. E a pessoa tem que ter consciência de que entrando dentro da religião tem que ser 100%, né? Senão não funciona. Senão não vai funcionar. Tá certo. Tenho certeza que você gostou. Alguma coisa você não entendeu, vê de novo que você vai entender. E logo a gente está de volta. Um abraço.